Falar do Livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Capítulo 10, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Emmanuel comenta: falando, construímos. Não admitas em tua palavra o corrosivo da malícia ou o azinhavre da queixa. Fala na bondade de Deus, na sabedoria do tempo, na beleza das estações, nas reminiscências alegres, nas induções ao reconforto. Nos lances difíceis, procura destacar os ângulos capazes de inspirar encorajamento e esperança. Não te refiras a sucessos calamitosos, senão quando estritamente necessário, e ora em silêncio por todos aqueles que lhes sofreram o impacto doloroso. Tanta vez acompanhas com reverente apreço os que tombam em desastre na rua. Homenageia igualmente, com a tua compaixão respeitosa, os que resvalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para admoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão, e reprime os ímpetos de fúria antes que estourem na cólera. Em várias circunstâncias, a indignação justa é chamada à reposição do equilíbrio, mas deve ser dosada como fogo quando trazido ao refúgio doméstico para a execução da limpeza, sem que por isso tenhamos necessidade de consumir a casa em labaredas de incêndio. Larga à sombra de ontem os calhaus que te feriram. A noite já passou na estrada que percorreste, e o sol do novo dia nos chama à incessante transformação. Conversa em trabalho renovador e louva a amizade santificante. Não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Dá-lhes apenas breve espaço mental ou verbal, semelhante àquele de que nos utilizamos para afastar um espinho ou remover uma pedra. Não comentes o mal, senão para exaltar o bem, quando seja possível extrair essa ou aquela lição que ampare a quem lê ou a quem ouve, enobrecendo a vida. Junto do desespero, providencia o consolo, sem a pretensão de ensinar, e renteando com a penúria, menciona as riquezas que a bondade divina espalha, a mancheias, em benefício de todas as criaturas, sem desconsiderar a dor dos que choram. Ilumina a palavra, deixa que ela te mostre a compreensão e o amor onde passes, sem olvidar o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. O Cristo edificou o Evangelho por luz inapagável nas sombras do mundo, não somente agindo, mas conversando também. Na página de hoje, aprendemos com Emmanuel a importância do verbo mais uma vez. As palavras ditas, de certa forma, podem ferir ou abençoar. Por isso, o verbo falar deve ser cautelosamente tratado na boca do cristão como uma forma de trazer bom ânimo, alegria e esperança aos que ouvem ou aos que leem. Conforme Jesus disse, seja o nosso falar sim, sim, não, não. Admoestando quando estamos na condição e na posição para tanto,
mas sem exagerar, a fim de se evitar a mágoa, a ofensa gratuita e que as pessoas nos tenham como agressores. A nossa palavra, portanto, deve ser comedida, buscando de forma fraternal e doce convencer e fazer com que os indivíduos se atentem para as necessidades da alma. Como diz Emmanuel, falando, construímos. Por isso não devemos admitir o corrosivo da malícia, da queixa, destacando sempre a bondade de Deus, a sabedoria do tempo, ao invés de focar nas informações negativas, nos desastres e nas dores. Que a nossa palavra seja sempre para encorajar e dar esperança aos que sofrem, especialmente aqueles que passaram por situações desastrosas. Cabe ao cristão orar em silêncio por todos que sofreram o impacto doloroso da calamidade. Aqueles que caem também moralmente merecem a nossa oração, a nossa compaixão, porque eles estão despertando com infortúnio em seus corações. Como dito, se estamos na posição de dar broncas, de admoestar, cumpramos o nosso dever, mas não deixemos que exploda em cólera. Indignação justa é diferente de cólera. O próprio Cristo ficou indignado em algumas situações, vendo os homens comercializarem a palavra de Deus. No entanto, a sua admoestação foi comedida, teve a intenção e o objetivo de despertar os homens e não de puni-los ou agredi-los, porque o fogo pode ser utilizado para a execução da limpeza, mas também pode consumir a casa inteira no incêndio. Esqueçamos, portanto, as ofensas que nos feriram, lembrando que a noite passa e o sol sempre traz um novo dia, proporcionando incessante transformação. Nos pede ainda o nobre professor: não te detenhas em demasia sobre mágoas, doenças, pesadelos, profecias temerárias e impressões infelizes. Quantas pessoas têm ansiedade porque acham que o mundo vai acabar, que vai acabar a comida, a água, que uma guerra nova se iniciará. Não soframos por antecipação. Não nos detenhamos nessas profecias temerárias, nem nas doenças, nos pesadelos. Tudo isso passa. Devemos dar o mínimo de atenção para esses fatos. O tempo necessário, como que para afastar um espinho ou remover uma pedra. Também não devemos comentar o mal, a não ser para exaltar o bem, extraindo sempre a lição de quem nos escuta. Cabe ao cristão providenciar o consolo no desespero, rentear com a penúria, mencionando as riquezas da bondade divina, se colocar no lugar do que sofre, dos que choram, tendo empatia. Para tanto, iluminemos a nossa palavra, mostrando a compreensão e o amor onde passamos, sem esquecer o esclarecimento e sem prejudicar a harmonia. Porque o próprio Cristo edificou o Evangelho como uma luz que não se apaga, num mundo tão sombrio, não só agindo, mas também conversando. Que assim seja.